O salto vermelho deixou um som seco no corredor, como se marcasse o compasso de uma sentença. A luz do abajur mal atravessava as cortinas louras. O rádio na sala tocava uma canção antiga, suave, que parecia tentar cobrir o ruído dos passos. Dona Elsa se inclinou, apoiando a mão no braço do sofá, e pediu com voz pequena que aquilo parasse. Por favor, que aquilo parasse. Mas a voz dela se espalhou curta, quebrada, e não encontrou quem a recolhesse. Fica até o fim deste vídeo e se essa história mexer com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like. Compartilhar é uma forma de proteger quem não tem voz. O relógio na lareira continuava seu tic-tac indiferente. No jardim, um anão de cerâmica, com barba pintada e um chapéu já desbotado pelo sol, mirava a janela. Ninguém o havia posado ali por acaso. Era a lembrança de um passado simples, trouxa de afeto que Marcelo, ainda garoto, tinha guardado quando a mãe o levou da pequena casa no interior para a cidade grande. Anão de jardim, figurinha imóvel. Mas naquela noite, ao contrário de tudo, parecia que o anão não conseguia dormir. Seus olhos pintados refletiam a luz amarelada e, na imaginação de Elsa, piscaram. Era absurdo, claro, mas as horas tinham um peso diferente quando se era pequeno e velho ao mesmo tempo. Os passos no corredor soavam maiores, as palavras mais afiadas e os objetos antigos insistiam em lembrar histórias antigas. Rafaela apareceu na sala como as pessoas entram quando a casa é delas, com a elegância estudada, o riso que sabia ser observado e as mãos sempre justificando pequenas correções. O salto vermelho, apontado como flecha, deixou rastros sonoros que, para Elsa, eram como pequenas lascas de gelo. "Não dramatize, mãe, eu cuido de tudo", disse Rafaela, e a frase caiu em cima de Elsa como se fosse o resto de uma porta pesada fechada com força. Wanda, a empregada, parou o trabalho na cozinha. Ela tinha os olhos cansados de quem aprende a medir risco e compaixão, e por meses vinha registrando as pequenas cicatrizes do lar que não se via nas fotos brilhantes das redes. Quando viu a mão de Elsa, pálida e contraída, com uma linha arroxeada que começava a rachar a pele no punho, o corpo de Wanda respondeu antes que a cabeça raciocinasse. Ela deixou as louças, saiu da cozinha com o bilhete dobrado no bolso, as palavras já formadas na cabeça como um pequeno mapa. "Não sei o que faço, não consigo ficar calada." Era só isso que precisava dizer, e por semanas era tudo o que faltava. Na casa de vidro e espelhos em que Marcelo vivia com sua família, a fachada era uma promessa cumprida. Jardim alinhado, carro na garagem, fotos de viagens nas prateleiras. Marcelo, cujo nome ganhara manchetes por negócios bem-sucedidos, tinha um ritmo que consumia dias. Ele via o mundo atravessado por agendas. Amor e cuidado muitas vezes eram apontados como notas de rodapé para tempos futuros. Quando o celular vibrava com relatórios e comemorações, ele sorria num automático alegre. O problema é que nem todo sorriso preenche o vazio que cresce quando a própria mãe é reduzida à sombra dentro da própria casa. A primeira vez que Wanda tentou alertar alguém foi ao marido na cozinha do serviço. "Eu vi", ela disse, e o marido meneou a cabeça, pesado com suas próprias contas. Depois, tentou na padaria, com a vizinha, com uma prima. Em público, Rafaela se mostrava carinhosa. Postava fotos de família com filtros que apagavam os cantos escuros. Em privado, tomava decisões rápidas e cortantes, justificadas por uma economia de afeto que mantinha a Elsa em dívida por favores imaginados. "Se eu não faço, quem faria?", repetia, como se responsabilidade fosse sinônimo de poder. A violência ali era feita de gestos que quase não deixavam rastro. Havia empurrões que pareciam tropeços, palavras que interrompiam a respiração, ordens que encolhiam a liberdade de Elsa. As marcas vinham e iam, escondidas por blusas de mangas longas quando chegava visita de médicos, por sorrisos quando alguém perguntava sobre viagens.
Algumas noites, Elsa cobria os antebraços com um pano fino e sentia o frio do tecido que tentava ser um selo sobre a vergonha. Ela lembrava dos dias de sol na varanda da antiga casa, quando Marcelo era menino e fazia promessas como cadernos novos. Mãe, tudo vai ser diferente, você não vai passar necessidade. A lembrança vinha com cheiro de café e de terra molhada. A promessa foi mantida em aspectos materiais, mas havia outra dívida que Marcelo não enxergara. A paciência para observar dentro da casa, a presença para perceber o tremendo descompasso entre a vitrine e o que acontecia na saleta. Ele interpretou cada sinal fraturado como pequena incompetência de tempo. Trabalho demais, vida demais, até que Wanda, uma tarde que o calor fazia os selos de silêncio derreterem, deixou o bilhete no carro dele ao devolver uma encomenda. Marcelo leu. A leitura foi uma sequência de pequenos choques. A letra tremida, o aviso simples, o nome da mãe escrito como se aquela palavra pudesse ser uma chama. Ele tentou racionalizar. Wanda pode estar exagerando, minha mãe é forte. Mas havia uma frase que não se desfazia. Ela tem corte, senhor, não é acidente. Na sua sala, cercado por diplomas e prêmios, a palavra acidente perdeu a firmeza. Ele ligou, primeiro com uma voz numerada, depois com pressa verdadeira. A secretária de Rafaela atendeu com a mesma calma que organizava agendamentos e jantares, e disse que estava tudo certo, que Elsa descansava. Quando Marcelo chegou em casa naquela noite, a fachada parecia a mesma, mas o jardim lhe pareceu frágil, as rosas menores, o anão de cerâmica então uma lembrança viva de tudo que se guarda e esquece. A campainha tocou e o som ecoou no corredor de vidro. A porta foi aberta por Rafaela, o sorriso pronto, os saltos batendo de novo naquele ritmo que ele agora notava com um leve nojo, e ela o recebeu com um beijo ensalhado no rosto. O cheiro de perfume disfarçava o odor mais frágil da casa, álcool e remédio, o duelo entre cuidado e controle. Chegou tarde, disse Rafaela, e o tom era quase acusador, como se a presença dele desafiasse sua ordem. Marcelo percebeu que na mão dela havia um pequeno curativo, e na mesa uma xícara de chá quase intacta, o verniz de alguém que não queria confissão. No quarto de hóspedes, Elsa sorriu, frágil, e levantou a mão para a chegada do filho como se pedisse clemência pela invasão que sua própria vida tinha se tornado. Ele se aproximou e viu, com a clareza de quem se despedaça, os sinais. As sombras arroxeadas no pulso, uma linha mais apagada no cotovelo. Não era nada tão explícito que não pudesse ser explicado. Era, no entanto, uma evidência que, posta junto ao bilhete e às pequenas histórias de Wanda, formavam um mapa preciso. Os minutos que se seguiram foram uma geometria de choque. Marcelo pediu silêncio. Rafaela tentou minimizar. Foi um tropeço no domingo, ela disse com voz baixa, concentrando no rosto dele a atenção que sempre roubara de outros. Marcelo sentiu a furiosa coesão de raiva e culpa. Raiva por não ter visto, culpa por ter confiado numa narrativa brilhante demais. Ele buscou uma posição que fosse ao mesmo tempo decisiva e humana. Por dentro, algo cedeu. A crença de que o brilho podia cobrir tudo. Ele levou a mão ao pulso da mãe, e as vinhas arroxeadas passaram do papel para o fato. Quando Wanda apareceu no corredor com o rosto branco, as mãos tremendo, não houve mais como recuar. Eu deixei um bilhete, murmurou ela, e a frase soou tão pequena que parecia ter sido um grito baixinho no peito de todos. Marcelo enfiou o bilhete no bolso como quem pega um fósforo aceso. Não precisava de mais provas, precisava de uma escolha. A casa, que até então se havia mantido numa coreografia de segredos, começou a respirar diferente. O rádio, que tocava sem saber, pausou como se até a música tivesse um papel de testemunha. No jardim, o anão de cerâmica, imóvel na sua eternidade, permaneceu observador como quem guarda a última palavra. Eles chamaram a polícia. A delegada que chegou era uma mulher com voz tranquila e olhar que não aceitava a retórica.
acostumada a separar o drama das evidências. Fotógrafos de lesões vinham com luz controlada e mãos profissionais que não se afeiçoavam à dor. Não havia espetáculo, apenas documentação. Na emergência, o médico registrou o laudo com palavras secas e exatas, hematomas que poderiam, em conjunto com depoimentos, comprovar a agressão. Havia um cuidado protocolar que deu a Elsa a sensação de ser finalmente considerada. Nos formulários, ela assinou com a mão que tremia menos do que nas noites anteriores. Cada assinatura era como uma pequena libertação. Rafaela reagiu com a mistura típica de indignação pública e silêncio privado. Em redes sociais, postou fotos de família com legenda saída de um catálogo. Amor é cuidado. Sistema. Amigos de alto escalão telefonaram com conselhos prontos. Para muitos, a casa de Marcelo continuou a ser um palco de sucesso. Para alguns poucos que conheciam Wanda e tinham visto os olhos dela, a história se fez inevitável. Marcelo decidiu pelo afastamento, medidas protetivas foram pedidas e Rafaela teve que deixar a casa. Não foi apenas uma expulsão física, foi a dissolução do argumento que fingia amor em nome de controle. Houve quem dissesse que ele era ingrato, que havia exagerado, mas para Elsa, que por décadas vivera o gesto humilde de cuidar, a decisão do filho foi uma refrigeração de dignidade. Depois da delegacia, veio a terapia. Helena, a psicóloga, tinha um jeito de voz que permitia que as palavras se desfizessem em segurança. Conte do começo, ela pediu na primeira sessão, e Elsa falou das mãos que lavavam roupas na pia de alumínio, do menino que prometera mudar o mundo, da mudança para o apartamento com vista para o bairro nobre. Falou das noites em que fingia dormir, sentindo o peso do corpo como um animal cansado. Entre as sessões, Helena sugeriu grupos de apoio, um lugar sem a pressa do mundo onde histórias parecidas se trocavam como quem troca remédios, discretamente, com esperança atrelada à dor. Wanda passou a acompanhá-la em muitos dias. A coragem da mulher que limpava a casa era discreta, mas sólida. No grupo havia outras vozes, um senhor que contou da negligência do filho, uma mulher que tinha sido obrigada a sair de casa por argumentar com quem controlava as finanças. Havia também a leve música de um rádio antigo na sala de encontros, uma canção que parecia dizer que dias de memória também podiam ser dias de costura. Elsa começou a frequentar o jardim outra vez, regando as rosas, descobrindo que as mãos calejadas ainda podiam cultivar beleza. O anão de cerâmica, que agora descansava num canto do canteiro, tinha um papel não dito nessa reconstrução. Crianças do grupo o apontavam como prova de que coisas pequenas sobrevivem ao tempo. A lente do julgamento avançou como o curso lento de um trem. Depoimentos, laudos, a presença de Marcelo nas audiências. Rafaela respondeu com argumentos de defesa que procuravam transformar acusações em mal-entendidos. A juíza, de cuja reserva não se podia esperar teatralidade, ouviu as partes e avaliou com pragmatismo. O afastamento de Rafaela foi mantido, medidas para garantir que Elsa tivesse proteção foram decretadas, e a sentença final, quando veio, deu uma solução que misturava punição e afastamento social. Não foi uma justiça miraculosa, mas foi um ordenamento que autorizou a vida a recompor-se. No entanto, a recuperação não foi linha reta. Havia dias em que Elsa voltava para casa e encontrava cada sombra como um espectro potencial. Havia noites em que o sono se desmanchava em pequenos fragmentos. Em silêncio, às vezes, ela murmurava: "Senhor, dá-me força." E as palavras eram pequenas preces, sem grande teologia, apenas súplicas humanas de sustentação. As noites foram ficando menores. O anão de cerâmica, antes inquieto, passara a ficar seguro no seu lugar do jardim, como se as horas tivessem voltado a seu ritmo mais gentil. Elsa, para quem cada ato de cuidado jamais fora insignificante, começou a retomar pequenas tarefas,
preparar um chá, escrever uma carta a um amigo antigo, ir à padaria para escolher um pão que lhe lembrasse o interior. Marcelo, por sua parte, transformou a culpa em presença concreta. Redesenhou rotinas, colocou alarmes para as consultas médicas da mãe, contratou um serviço de transporte que garantisse que ela tivesse companhia nos horários em que as sombras costumavam apertar. Ele tentou compensar o tempo perdido com atos que não tinham a grandiosidade dos contratos que assinava, mas que tinham uma persistência nova. Visitas semanais, ensinar Elsa a enviar mensagens no telefone, deixá-la escolher músicas no rádio. Havia uma aprendizagem mútua. Ele aprendia a não confundir eficácia com afeto. Ela a aceitar que receber ajuda não era humilhação. O ponto mais delicado, entretanto, veio quando Rafaela tentou retornar, não com força bruta, mas com impressões sociais, mensagens públicas, contatos em comum, tentativas de refazer uma narrativa. Para Elsa, cada tentativa era uma nova ferida. O grupo de apoio ajudou a armar um escudo de palavras. Meu corpo não é argumento. Nas reuniões, ela aprendeu a dizer não como quem planta uma estaca no solo. Não para justificativas, não para humilhações. Aos poucos, a vida passou a incluir pequenas vitórias públicas. Uma entrevista em que Helena falou sobre a violência contra idosos, a participação de Elsa numa roda comunitária, onde dividiu sua história em voz calma e firme. Em casa, o ritual de cuidado mudou. As cortinas foram trocadas por outras menos opacas. O rádio recebeu estações que, às vezes, conversavam com memória e outras com presente. As rosas, regadas com diligência nova, abriram-se num verão que trouxe visitas mais leves. O anão de cerâmica foi lavado e recebeu um pequeno arranjo de musgo no chapéu. Não era só ornamento, era símbolo de que até o que se quebra pode receber cuidado. Elsa olhava para ele e em voz baixa dizia: "Durma agora, anão, durma." Mas enquanto o corpo e o lar se reconstruíam, a cidade mantinha sua rotina de juízo e esquecimento. Havia quem dissesse que o caso era encerrado, que o tempo resolve. Havia também as notícias abafadas de outros lares que continuavam a ferir. Por isso, a história de Elsa ganhou outra face. Não apenas a de vítima que recuperou autonomia, mas a de voz que passou a falar para além da própria família. Em encontros comunitários, ela contou de quando foi menino o garoto que guardou o anão e como promessas se realizam de modos variados. Em escolas, falou sobre respeito aos mais velhos. Nas rodas, lembrou que denunciar é também um ato de amor. Numa manhã em que o orvalho ainda vestia as pétalas, Marcelo trouxe à mãe uma caixa pequena, com um par de sapatilhas confortáveis, presentes que diziam mais por serem modestos. Ele se ajoelhou sem teatralidade para ajudá-la a calçar o pé ainda vago de receio, e o gesto foi tão simples que pareceu um batismo cotidiano. Elsa sorriu e algo se reconciliou no rosto dela. A aceitação de que não precisava apagar os rastros para ter alegria. Havia marcas, havia memória, havia também sol. Ainda assim, nada se apaga totalmente. As cicatrizes ficam para lembrar, não para aprender. Em sua fase de recuperação, Elsa começou a ir a encontros para orientar outras vítimas. Seu tom era de quem já aprendeu a separar tragédia de identidade. "Eu não sou o que me aconteceu", dizia ela, com firmeza e ternura. Havia um poder suave na sua voz que veio de anos de trabalho e de uma fé pequenina, íntima, que não prometia milagres, mas dava chão. "Senhor, dá-me passos", murmurava em segundos de solidão, simples, sem teatralidade. A rotina da casa manteve símbolos, o rádio antigo, o relógio que marcava o ritmo e, no jardim, o anão. O objeto que antes não conseguia dormir ganhou uma inscrição interna que ninguém via, para os que vigiam e para os que voltam a sorrir. Era um lembrete petulante de que, às vezes, coisas pequenas carregam uma lição grande. E então, numa noite em que a casa pareceu menos pesada e mais assombrada apenas por memórias, Wanda encontrou no armário uma caixa com fotos antigas.
Havia imagens de Marcelo menino, de uma dona Elsa jovem, de um quintal simples. Entre as fotos, uma anotação manuscrita: promessa do menino. Wanda sentiu que aquele pedaço de papel era um fio. Ele poderia costurar o passado ao presente, lembrar a todos do início do trato humano. Levou a caixa para Elsa, que riu e chorou ao mesmo tempo. Veja, disse ela, como se abrir um álbum fosse assinar um contrato de esperança. Mas a reconstrução não acontecia sem desafios. Havia noites em que Rafaela ia ao trabalho e postava fotos de sorrisos inabaláveis. Mas havia também dias em que as audiências recuavam, que a impunidade tanteava, que vizinhos sussurravam em posições prudentes. A verdade é que denunciar é apenas o começo de uma longa conversa entre a lei, a comunidade e a consciência. E por isso Elsa passou a insistir. Educação, redes de apoio, linhas de denúncia, não como palavras de gabinete, mas como práticas de cuidado. Numa tarde decisiva, quando o relógio do condomínio marcou 3 batidas lentas, um telefonema mudou o percurso de Marcelo. Wanda havia encontrado um novo recado, desta vez mais claro, um testemunho que integrava data, hora e uma testemunha ocular. Ele sentiu o antigo nó da omissão. Sem alarde, foi à casa dos pais. Ao abrir a porta, o som do salto vermelho ecoou do corredor, soando mais evidente do que antes. Rafaela estava na sala, parada como quem espera confirmação. Elsa, com o braço enfaixado discretamente sob a manga, olhava para o filho da forma que olham quem confiam a salvação do mundo a alguém que ainda não sabe seu poder. Marcelo fechou a porta devagar. O corredor absorveu os passos como se guardasse um segredo. Rafaela falou primeiro, com o tom que, por meses, tentou moldar a verdade. Você precisa entender, Marcelo, eu faço isso porque me preocupo. Havia ali, na frase, a armadilha que martelava a culpa. Marcelo respirou fundo e viu, enfim, o velho anão no jardim pela janela. A figura parecia testemunha muda de tudo que eles tentavam construir e esconder. Ele lembrou das promessas de menino, do bilhete de Wanda, do laudo médico, da coragem de sua mãe em assinar papéis, de Helena que ajudara a costurar as palavras desconexas em algo suportável. Naquele momento, o som do relógio ficou alto demais. Quando Marcelo se virou para ver a mãe, encontrou nela uma calma que não era resignação, mas resolução. Elsa o olhou nos olhos e, antes que ele dissesse qualquer ordem, murmurou, com voz frágil e firme: "Faça o que é certo, meu filho." As palavras foram como uma luz que não cegava, apenas clareava. Ele assentiu, e a decisão se fez presente no gesto. Ele pegou o telefone, discou e falou sem rodeios. No mesmo instante que o corredor ficou suspenso, a casa inteira pareceu prender a respiração. O anão de cerâmica, que naquela história se recusara a dormir, observava tudo com sua expressão inalterada. E foi nesse silêncio que um novo capítulo começou a se desenrolar. Um encontro que não seria apenas sobre culpados e inocentes, mas sobre o remendo de uma vida que merece cuidados. O que seguiria seria ouvir testemunhas, apresentar documentos e enfrentar o barulho das justificativas sociais. Marcelo abriu a porta do quarto devagar. Lá dentro, uma manta dobrada, uma luz fraca. E no banco ao lado do leito, um par de sapatos vermelhos, o salto que tantas vezes havia soado em sua memória. Ele entrou, sentiu o cheiro doce e amargo das coisas do cotidiano misturado com o perfume que havia sempre de Rafaela. Antes que pudesse tocar a mãe, ouviu um som vindo do jardim. O anão, talvez, atravessando tempos de cerâmica, tinha trazido à sua mente a imagem definitiva. Não se trata apenas de provar, mas de decidir proteger. Marcelo estendeu a mão para Elsa. Ela pegou firme, e naquele gesto algo se fechou e algo começou a se abrir. Havia a presença da autoridade, claro, havia também a presença da humanidade que o dinheiro não compra. A caixa de fotografias foi colocada sobre a mesinha, o bilhete de Wanda ficou à vista,
e o telefone que Marcelo segurava já tinha um número que não se poderia mais ignorar: o da delegacia, o da assistência social, o da psicóloga. Do lado de fora, o anão de cerâmica permaneceu imóvel, mas pela primeira vez desde que chegara à Casa Grande, teve um lugar definitivo no coração de alguém, não como objeto de lembrança, mas como testemunha de que as verdades, cedo ou tarde, encontram caminho para respirar. E quando o filho deu o primeiro passo para fechar a porta do quarto e ir em direção às providências que a situação demandava, a noite se dissolveu num tímido amanhecer. Ainda havia feridas, ainda havia processos, mas havia também um movimento que escapava do privado e se tornava cuidado público. Eles não sabiam ainda como as redes sociais reagiriam, se haveria leniência ou apoio. Não sabiam se a sentença seria exemplar ou apenas um documento no arquivo. Mas sabiam que, na casa alinhada, o silêncio rompido tinha criado espaço para que outras vozes pudessem ser ouvidas. E que o anão que não conseguia dormir finalmente teve sua noite de repouso. Pela primeira vez, ele não era apenas objeto na paisagem, era símbolo de vigilância, do que persiste e continua, até que a justiça e o afeto se alinhem. O pensamento de Elsa foi um fio simples no fim daquela noite. Obrigada, murmurou, não a Deus nem a homem, mas à vida que lhe permitia respirar mais tranquila. E antes de fechar os olhos, com a paz que vinha da certeza de que havia escolhido se proteger, repetiu: Senhor, dá-nos força para continuar. Era um pedido humilde, sem promessas grandiosas, só o pedido de que o dia seguinte fosse mais claro. Do lado de fora, o anão de cerâmica olhava para o céu já acinzentado da madrugada. Em sua testa pintada havia um traço de musgo. Ao seu redor, o jardim respirava novo. E enquanto Marcelo telefoneava, enquanto Wanda fechava a cozinha com as mãos trêmulas e aliviadas, enquanto Rafaela saía com passos que agora pareciam menos imponentes, a cidade continuou seu curso. Mas a partir de então, algo mudou dentro daquela casa. O peso do segredo fora quebrado, e com ele a promessa de um cuidado que não se chamaria mais medo. Ainda restavam processos a enfrentar, sessões a percorrer e noites que precisariam de vigilância. O caminho de cura de Dona Elsa se estendia à frente como um jardim a ser replantado, cheio de manchas de terra e possibilidades de florescer. O anão, por sua vez, reencontrou seu lugar, não mais inquieto, mas guardião paciente de uma casa que reaprendia a ser abrigo. E a história que parecia encerrar-se naquela primeira ação estava apenas começando a revelar os contornos da reparação. Haveria audiências, haveria recontagens, haveria perguntas públicas e fechamentos íntimos. Haveria, sobretudo, a lenta e firme restauração da vida de uma mulher que, apesar de tudo, continuava a regar suas rosas. Pela manhã, o sol entrou desalinhado pelas cortinas da sala. Não era um amanhecer de festa, havia um clarear moroso, com sombras que ainda insistiam em permanecer, mas trouxe a sensação de que o dia podia ser usado, que não seria apenas mais um dia de espera. Marcelo já estava em pé antes do café. Havia ligações a fazer, palavras a escolher, caminhos a abrir. Wanda movia-se com mãos trêmulas pela cozinha. Os olhos inchados denunciavam noites de choro intercaladas com vigilância. Rafaela apareceu apenas quando a casa já cheirava a café forte. Seus passos eram contidos, como se medisse o impacto que cada som teria dentro daqueles cômodos. A assistente social chegou acompanhado de um policial. Não o tipo de visita que se faz na calada, mas um despacho de procedimentos que percorrem lugares pequenos e domésticos. Ana, a assistente, era uma mulher de voz baixa e olhar firme. Trazia uma pasta onde guardava formulários, explicações, nomes de serviços. Dela vinha o conforto burocrático. Há programas de acolhimento, há acompanhamento psicológico, podemos garantir medidas protetivas imediatas.
Era um universo de procedimentos que aos poucos vinha transformando a privacidade em rede de cuidado. Elsa ouviu tudo com a quietude de quem preferia observar as palavras como se fossem peças que poderiam ferir. Quando Ana falou em medidas protetivas, a primeira coisa que veio à mente de Elsa não foi a lei, mas o gesto de fechar os cadeados do portão, de trocar fechaduras, de reconfigurar a casa para que as noites voltassem a ser apenas noites. A ideia de não mais ser surpreendida em sua própria casa trouxe-lhe um alívio que quase era físico. Respirar sem senhas, sem ameaças. Ela aceitou com a educação firme dos que não mais querem guerra, mas tampouco ingenuidade. Marcelo fez as ligações ao advogado que uma vez já fora da família e agora se tornava profissional. Pediu urgência, pediu cautela, pediu que tudo fosse protocolado. Havia uma linha tênue entre tornar público o que precisava ser tornado público para proteger, para obter medidas e transformar a dor em espetáculo. Ele escolheu a proteção. Não queria manchetes sensacionalistas, queria registrar fatos, criar provas, construir um caminho jurídico que não deixasse espaço para o esquecimento do que acontecera. Enquanto isso, Wanda saiu para comprar flores. Precisava tocar algo que significasse cuidado, mexer na terra, escolher cores, tomar uma decisão pequena e concreta. Voltou com saco de terra, brílidos e plástico ainda presos às raízes das plantas que havia escolhido. Replantou rosas que, nos últimos anos, haviam sido maltratadas pela negligência. Cada palha de solo que comprimida ao redor de um caule era um gesto de reparação, uma tentativa de devolver àquela casa um ritmo de cuidados. E a cada roseira, Wanda murmurava desculpas que não chegavam a nenhum ouvido além do seu próprio, mas que, de algum modo, a tornavam menor perante a culpa e maior perante o trabalho do remendar. A notícia, inevitavelmente, começou a circular por vias que escapavam ao controle de todos. Vizinhos cochicharam na pracinha, corretores de lojas repetiam o essencial e o suposto, e um blog local publicou um texto perfumado com rumores. Marcelo leu o material sem reagir à primeira vista. Seria sempre possível contestar, encaminhar notificações por difamação, pedir retratações. Preferiu, no entanto, trabalhar nos trâmites imediatos. Havia urgência no presente, e o futuro judicial, por mais que preciso, era um mapa longe de ser percorrido. O primeiro encontro entre Elsa e a psicóloga marcou o início de uma lenta geografia interior. Luísa era uma mulher calma, que escutava com as mãos pousadas sobre o próprio joelho, como se mantivesse o corpo em alerta gentil. No primeiro momento, Elsa contou fragmentos, memórias de passos, de risos que se tornaram pontiagudos, objetos deslocados, silêncios que pesavam. Não falou tudo, não precisava. Havia algo de preciosidade no que se guardava, o nome daquele instante, a hora exata em que o mundo ruiu. Mas começou a listar sensações que adensavam o medo. O arrepio nas costas, o cuidado com que fechava portas, a dificuldade em adormecer. Luísa propôs exercícios simples de respiração, ancoragens que pudessem trazê-la de volta ao presente quando a lembrança se tornasse invasiva. Propôs também escrever, ainda que por minutos, pequenos bilhetes que pudessem nomear a dor sem fazê-la apontar para a vergonha. Naqueles dias, a casa mostrou camadas de solidariedade que haviam permanecido latentes. Uma antiga vizinha, Dona Miriam, trouxe sopas e um cobertor. Ela não falou muito, sabia que as palavras certas são raras. Ficou sentada na sala por algum tempo enquanto o anão de cerâmica observava de sua prateleira, agora colocado num lugar de honra. Ele fica olhando para o jardim, disse Miriam, como se o objeto fosse realmente sentinela. Sinto que protege. Não era superstição, apenas a necessidade humana de criar símbolos que ordenem o caos. Os depoimentos começaram a ser colhidos. Em uma pequena sala na delegacia, Rafaela falou pela primeira vez com formalidade jurídica.
A voz tremia, algumas palavras vinham com esforço, outras saíam como se tivessem sido marteladas. Havia, no entanto, um fio que aparecia. Quando sequer lhe pediram para descrever com minúcias as agressões verbais e as manipulações emocionais, ela falou de como sua confiança havia sido corroída, de como gestos pequenos, no início, se transformaram em portas trancadas. A escuta do investigador foi técnica e, ao mesmo tempo, responsável. Pegou datas, horários, descreveu o que seria necessário para fortalecer o inquérito. A polícia sugeriu medidas imediatas, afastamento do suspeito do endereço, recolhimento de provas eletrônicas, perícia nas mensagens. Marcelo acompanhou tudo como um capitão que conhece o barco, mas que precisa confiar na tripulação. Houve um constrangimento público inevitável. A história circulou nas redes, nos grupos de bairro. Ganhou versões e perdeu outras. Houve um lado que, com poucas informações, já decidiu pela santidade do acusado. Outro preferiu acreditar na vítima. Era uma velha dança que acontecia sempre que o privado invadia o espaço coletivo. Marcelo e Wanda percorreram por algumas horas a linha entre dar explicações e se resguardar. Preferiram, no fim, não alimentar trincheiras. Havia um interesse maior: constranger o processo jurídico com coragem e manter o foco no que realmente protegesse Elsa. O primeiro confronto mais tenso aconteceu na audiência de medidas protetivas. O acusado, chamava-se Miguel, compareceu por meio de seu advogado. Era um homem de fala rápida e sorriso que tentava ser condescendente. A juíza era austera, seu olhar não cedia ao espetáculo. Quando Elsa entrou no recinto, a respiração lhe fez companhia. Ela sentou-se com as mãos no colo, como sempre fizera. Não pediu para falar em voz alta, mas quando a juíza lhe dirigiu a palavra e perguntou se desejava relatar os fatos, ela falou com clareza, não com um ardor inflamado, mas com uma palavra que vinha reta do centro da experiência. Houve ameaças, houve controle. Não posso conviver com isto. A voz falhou só uma vez, na hora de dizer as datas, e depois retomou. A juíza, ao ouvir, determinou medidas cautelares, afastamento imediato, ordem de manutenção da distância e a proibição de qualquer contato direto ou indireto. Para Elsa, era uma tênue vitória. Não apagava o passado, mas criava um perímetro de segurança no presente. Miguel deixou a sala com semblante contido. Nas semanas seguintes tentou criar ruído. Seu advogado informou que recorreriam, que as medidas eram desproporcionais. Munido de palavras jurídicas e de um orgulho ferido, tentou transformar o processo em campo de disputa pública. Mas a casa continuou sendo uma casa. As rosas de Wanda floresceram um pouco mais, diligentes. Elsa voltou a colocar um pouco de água numa vaso pela manhã. O gesto era tímido, mas dela. O anão de cerâmica passou a ficar na janela do quarto, olhando a rua, testemunha imóvel de uma paz que se constrói com cuidados mínimos. O processo, porém, não era apenas jurídico, era social, e parte do trabalho era reconstruir a confiança na própria voz. Numa tarde, enquanto o vento sacudia as plantas, Elsa recebeu uma carta. Não era uma intimação, nem uma notificação. Era uma mensagem de uma mulher anônima que dizia ter passado por situação parecida há anos atrás. Oferecia um telefonema, um abraço. A carta veio como um fio estendido. Elsa chorou ao ler, como se alguém tivesse tocado uma ferida com delicadeza. Ela aceitou o contato. Conversaram ao telefone. A desconhecida ouviu com paciência, contou trechos de sua própria recuperação, ofereceu um clube de apoio que se reunia na igreja local. Não era cura milagrosa, era companhia gradual. E Elsa começou a entender que não se tratava apenas de fechar portas, mas de abrir caminhos de existência que fossem seus. A cidade, por sua vez, foi tendo reações diversas. O caso virou pauta em reuniões de conselhos de bairro.
Debates sobre como acolher pessoas em situação de violência, necessidade de campanhas informativas, treinamentos para comerciantes no atendimento a vítimas. Algumas iniciativas que antes existiam no papel receberam alento. Marcelo participou de encontros, não como herói, mas como irmão que aprendeu a ouvir. Ele começou a trabalhar com grupos de apoio, a compartilhar o relato em voz controlada, não para expor a família, mas para transformar a experiência em ação preventiva. Havia no seu modo de falar uma mistura de raiva contida e esperança prática. Nós não podemos esperar que o Estado resolva sozinho, dizia. Precisamos criar redes, saber onde levar as pessoas, quem procurar. Rafaela, por sua vez, enfrentava sua própria luta. Não foi diretamente atingida, mas sentia o peso do enredo familiar. Tomar partido, ajudar a mãe, enfrentar o confronto com o acusado. Em alguns dias, preferia ir à biblioteca pública para trabalhar. O lugar silencioso lhe permitia ocultar a ansiedade. Em outros, aparecia para ajudar Wanda com as compras ou simplesmente para ficar em silêncio, sentada ao lado da mãe, com as mãos dadas. Esses atos pequenos formavam uma tessitura lenta de confiança. Havia ainda dias em que a memória retornava, com imagens abruptas que a deixavam ofegantes. Nesses momentos, ela telefonava para Marcelo ou para Luísa, e a voz amiga devolvia-lhe um chão provisório. A etapa da perícia nas mensagens e nos registros eletrônicos trouxe material que endureceu o processo. Prints, áudios, mensagens com tom coercitivo. Não eram tudo, uma evidência raramente é tudo, mas eram um conjunto que começava a dar forma às alegações. Miguel, por sua vez, tentou contestar a autenticidade de algumas partes. Sua defesa apontou lacunas, supostas edições, tentativas de manipulação. O julgamento definitivo ainda estava distante, mas havia uma etapa que se aproximava, a audiência preliminar em que seriam ouvidas testemunhas mais próximas. A conjunção de depoimentos trouxe tensão. Vizinhos que antes se mantiveram neutros acenderam suas lembranças. Algumas palavras cruzadas aconteceram nos corredores do fórum. Eu ouvi algo, dizia um. Nunca vi nada, dizia outro. A fragilidade das memórias humanas tornava o processo um mosaico de certezas parciais. Ainda assim, havia uma coerência no relato de Elsa. Um padrão de controle, uma insistência em demonstrar superioridade que, para quem viveu, era impossível de negar. Na véspera da audiência, Marcelo encontrou-se com Elsa no jardim. As roseiras refletiam a luz do fim do dia. Não precisa dizer tudo, disse ele em voz baixa. Fale o que for verdade para você. O resto, a lei fará o seu trabalho. Elsa olhou para o anão no peitoril da janela e sorriu com um gesto pequeno, resignado. Eu não sei se tenho coragem de falar, admitiu, mas sei que não quero mais viver na expectativa do medo. O que lhe vinha agora não era heroísmo, era a simples vontade de retomar a vida com seus próprios ritmos. A audiência trouxe o momento mais tenso até ali. Miguel apareceu com semblante mais controlado. Seu advogado tentava desconstruir as histórias apontando contradições. Tentou também transformar detalhes em dúvidas plausíveis. Mas quando Elsa falou, algo aconteceu no recinto. Não foi uma explosão, nem um clamor. Foi a tênue firmeza de uma voz que descrevia fatos com precisão. Ela lembrou a ordem dos dias, como se traçasse um mapa para quem ouvia. Não houve dramatização, houve descrição. A proteção legal que havia sido solicitada foi confirmada com mais rigidez. Além disso, o juiz determinou encaminhamentos para acompanhamento da vítima e solicitou avaliação psicológica complementar ao acusado, como forma de medida cautelar. Não era o veredito final, era, todavia, um passo que reduzia a presença do agressor no cotidiano de Elsa. Ao sair, Marcelo encontrou a família reunida sob o céu claro. Havia alívio, esse sentimento discreto de quem vê uma cortina sendo fechada.
Mas sabiam que ainda havia um caminho, processos, sessões, reparações. Podia ser longo, podia ser exaustivo, mas havia também uma nova tessitura, a cidade que, nos gestos pequenos, ia oferecendo modos de cuidado. As roseiras floresceram ainda mais naquela estação, pareciam, de novo, cumprir a função de chamar o lar de volta. Nas semanas que se seguiram, pequenos rituais emergiram. Elsa passou a vestir um casaco que a fazia sentir-se segura. Raras vezes o deixava ao alcance de mãos de fora. À noite, colocava o anão numa prateleira próxima à cama. Era um gesto do corpo, colocar uma testemunha à vista. Marcelo visitava o fórum menos do que antes e mais do que gostaria. Seu trabalho se ajustava agora a uma nova prioridade. Wanda anotava compromissos, fazia listas de remédios, acompanhava consultas. Rafaela frequentava de vez em quando os grupos de apoio indicados por Luísa. Eles não pensavam em grandeza, mas em respirações longas e repetidas, em contas a pagar, em comidas a fazer, em telefonemas para agendar sessões. E, aos poucos, a cidade foi se acostumando com a história deles. Algumas pessoas, as mais empáticas, passaram a mandar mensagens discretas com palavras de acolhimento. Outras, as mais gritantes, preferiram alimentar julgamentos. Mas o importante era que a família aprendera um modo de responder, com a ação concreta, com o cuidado diário, com o reconhecimento de que havia feridas que demandavam tempo. Numa tarde de sábado, algo simbólico aconteceu. Um grupo de mulheres do bairro, reunidas há tempos para costurar e trocar receitas, apareceu na casa com novas flores. Tinham ouvido a história por meio de conhecidos, não vieram com curiosidade, vieram com sacos de calcinha e meias para doar, com um cobertor, com marmitas. Sentaram-se na sala e, sem cerimônia, começaram a falar do cotidiano, da escola das crianças, do ponto de ônibus, do padeiro. A presença delas foi uma espécie de balseiro, coragem comum, prática e sem alarde. Elsa, observando, sentiu que o mundo continuava se tecendo e que havia mãos que sabiam costurar. Naquela noite, quando as luzes foram reduzidas e a casa respirou por si, o anão de cerâmica olhou novamente para o jardim. Havia um leve musgo em sua testa, um pequeno traço de tempo. Por baixo dele, os olhos pintados pareciam contemplativos. Não fazia milagres, não abolia o passado, mas havia naquele gesto de colocar o objeto na janela e, de quando em quando, arrumar suas flores, a forma de dar nome ao cuidado, proteção que se constrói com pequenos atos. E mesmo sabendo que o processo judicial ainda corria, que as etapas de cura seriam muitas, a família permitiu-se uma sensação nova, a de poder, finalmente, respirar sem que o ar custasse tanto. A história, claro, ainda teria capítulos duros, haveria audiências futuras, confrontos técnicos, dias de revivência emocional. Haveria também, certamente, avanços tímidos e encontros que se transformariam em rotina. Por ora, permanecia a sensação de que algo realmente havia mudado. O silêncio que pesava sobre aquela casa foi quebrado, e com ele surgiu não apenas a sombra de uma proteção legal, mas a possibilidade de um cuidado que fosse público e íntimo ao mesmo tempo. E a cada manhã, quando Elsa passava a mão por entre as pétalas das rosas replantadas, ela parecia medir o novo tempo, lento, cuidadoso, possível.